Fala galera, estamos aqui de novo para mais um Leia o Livro e hoje nós vamos falar sobre pródiga providência, a importância de textos históricos. A gente vai ver um pouquinho como os textos históricos são importantes para a gente aprender mais sobre Deus e aplicar mais na nossa vida e viver e ser transformado pela palavra. Queria só explicar o título aqui, vocês veem essa palavra pródiga providência, talvez vocês podem lembrar aqui da parábola, tão chamada parábola do filho pródigo. A palavra pródigo, ela tem o sentido, o significado de esbanjar, né? De esbanjar mesmo, é o significado principal da palavra pródiga. Uma pessoa pródiga, ela gasta as coisas que tem sem muita consciência, sem muito controle daquilo que está gastando. Aí você fala assim, muito estranho talvez aplicar essa palavra a Deus. O sentido com o qual eu estou querendo aplicar essa palavra de pródiga providência divina aqui é no sentido de superabundar a graça de Deus, né? De Deus ter infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, de nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano o que Deus tem preparado. Essa questão da abundância de Deus, né? da sobra de Deus, daquele transbordar de Deus, que Deus ele faz sobre nós, esbanja a sua graça sobre nós, mas para Deus não é inconsequente isso, porque Deus não tem fim, Deus é infinito, Ele não tem limite nos seus recursos, então Ele faz isso de maneira consciente e sempre sábia, né? Então é esse o sentido de pródiga providência divina, e a gente vai ver um pouco como os textos históricos revelam verdades proposicionais sobre Deus. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, Deus é soberano, Deus é providente, mas isso é um conceito. Quando a gente lê uma história, a gente vê o conceito aplicado, a gente consegue sentir o conceito. Inclusive, fora de histórias bíblicas, nas nossas histórias pessoais também. Então são essas duas coisas que a gente vai ver hoje aqui. E eu queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, revela a sua palavra a nós aqui, abre os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas da sua lei e que nós possamos ser transformados por ela também. Deixa-nos ver a sua providência e crer na sua providência tão graciosa sobre nós e através desse texto poder senti-la tão perto, Pai, que a gente possa viver com base nela. Em Cristo Jesus nós oramos. Vou ler o texto aqui com você. E eu vou sublinhar algumas coisas que depois eu vou mostrar como providência divina, tá bom? Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. Mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviram responderam: ele não recebeu nenhuma recompensa. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Amã, havia preparado. Os servos do rei responderam: Amã está no pátio. Então o rei mandou que ele entrasse. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? O rei lhe perguntou. Então Amã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar, senão a mim? Então o rei disse a Amã: vá depressa. Eu pulei aqui do verso 6 para o 10. Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa alguma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Show de bola! Vou explicar um pouquinho
do contexto histórico para você. Você conhece o livro de Esther. O livro de Esther, ele acontece no período entre o exílio para a Babilônia e o retorno do povo do exílio da Babilônia. Depois da Babilônia, os medo-persas dominaram e é nessa época aqui que acontece o livro de Esther. Acontece junto ali com Neemias e Esdras. E durante o livro de Esther, Esther tinha se tornado a rainha do reino medo-persa, só que esse Amã, que é citado aqui no texto, ele odiava os judeus, principalmente por causa desse judeu chamado Mordecai, porque Mordecai, ele não se curvava a Amã, que era o segundo homem no reino medo-persa. Então, ele começou a ficar irado e ele tramou uma maneira de fazer com que o rei selasse um acordo, uma ordem, uma lei, na qual em determinado dia do ano todos os judeus seriam exterminados do reino medo-persa, ou seja, seria o fim do povo judaico, o fim do povo da aliança, o fim do povo que traria o Messias e revelaria o Messias ao mundo para a salvação de todos os povos. E nesse contexto acontece isso. Então, Amã queria, por causa da raiva que ele tinha de Mordecai, exterminar todos os judeus. E exterminando todos os judeus, o plano de redenção de Deus teria acabado. Mas Deus é providente, Deus é soberano, Deus estava nessa história. E então acontece esse texto que a gente leu, onde Amã faz uma forca, no capítulo anterior mostra que ele faz uma forca bem alta de 22 metros para enforcar Mordecai. E aí ele vai até o rei para pedir permissão para enforcar Mordecai. Mas ele vai de madrugada e não era permitido entrar na presença do rei nem de madrugada, nem em qualquer horário sem o rei ter chamado. Mas ele mesmo assim o faz. E aí começa a providência divina. E aí eu queria colocar aqui o nome de soberana providência. E meu objetivo é que você saiba que a mesma soberana providência que esteve sobre os judeus daquela época, sobre Mordecai, o mesmo Deus que é soberano e providente, ele é soberano e providente sobre a sua vida. Esse é o objetivo das Escrituras. Esse é o objetivo dos textos históricos, que a gente entenda as verdades sobre Deus, sinta as verdades sobre Deus e aplique as verdades sobre Deus na nossa vida. Então eu queria mostrar a questão da soberana providência nesse texto. Primeiro, o rei não conseguiu dormir. O rei podia dormir todas as noites, mas diz o texto, naquela noite o rei não conseguiu dormir. Deus manteve o rei acordado. Segunda, mandou buscar o livro dos feitos memoráveis. Deus fez com que ele ficasse acordado e de alguma maneira o que ele quis fazer acordado? Ele poderia querer fazer qualquer coisa, mas ele decidiu ler o livro dos feitos memoráveis, o livro que registrava tudo de memorável que tinha acontecido no seu reino. E nesse livro achou-se escrito o que Mordecai havia feito pelo rei. Ele tinha salvado o rei de uma tentativa de homicídio, ele tinha denunciado essa tentativa de homicídio e o rei lembrou disso, tinha acontecido anos antes, mas o rei, nossa, verdade, isso aqui aconteceu tantos anos atrás. E aí vem a terceira provisão, essa é uma terceira e quarta, né? Mordecai tinha prestado um serviço, Deus tinha colocado Mordecai numa situação que ele sabia que ia acontecer algo de mal ao rei e anunciou, então essa seria a terceira que eu vou escrever aqui. E a quarta, naquela época Mordecai não havia sido honrado. Então Mordecai havia salvado ao rei e por um esquecimento ele não havia sido honrado. Ele tinha prestado um alto serviço à coroa, mas por algum motivo o rei esqueceu de honrá-lo, que era algo muito comum a quem prestava um serviço à coroa. Mas olha, isso é uma providência divina, porque se ele houvesse sido honrado naquela época, essa pergunta do rei, o que foi feito a Mordecai? Ele foi honrado assim, 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 assado. Não, então ok, ele já foi honrado. Mas isso tudo aqui, essa história não estaria registrada de maneira tão bela para a gente perceber a providência divina. Então, Mordecai havia sido esquecido. Talvez aí na sua vida você ache assim, olha, eu fui esquecido, eu fiz determinada coisa, eu fui esquecido. Talvez, meu irmão, isso seja uma providência divina na sua vida, para você ser lembrado no momento exato.
Se lembra de José? José foi esquecido pelas duas pessoas que ele interpretou o sonho. Mas talvez se ele não tivesse sido esquecido pelo copeiro do rei, naquele momento, o rei não estava precisando dele. Mas no momento exato, o rei precisava de alguém que interpretasse sonho, então ele foi lembrado. Deus tem o momento certo para lembrar de você. Deus tem o momento certo para elevar você ou para fazer com que algo que você fez seja trazido à tona. Então isso é uma providência divina. Olha mais uma providência divina. Amã acabara de ver Mordecai. O que aconteceu? Quando o rei teve esse sonho, ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu dormir, ele pediu para ler o livro, ele viu o que estava escrito sobre Mordecai, ele descobriu que Mordecai não havia sido honrado e ele estava aqui pensando em como honrar Mordecai. Amã chega. E Amã não só chega, ele tinha acabado de passar por Mordecai na porta do rei e ele estava bufando de ira contra Mordecai. E então o rei pergunta para ele: o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Né? O rei pergunta especificamente para Amã. Então essa é mais uma providência divina, mais uma curiosidade divina. Deus vai fazer com que exatamente aquela pessoa que mais odiava Mordecai e o povo judeu fosse aquela pessoa que designasse a maneira pela qual Mordecai, que representava o povo judeu, deveria ser honrado. Né? Então, mais uma providência divina. O rei pergunta a Amã como honrar Mordecai. E aí, uma outra providência divina é o orgulho de Amã. Por quê? Amã achava que era o melhor de todos os melhores, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele falou assim: o rei quer me honrar. O rei está perguntando isso é porque ele quer me honrar. Então eu vou falar o máximo de honra possível. Eu vou pegar a própria roupa do rei, vou pegar os cavalos do rei e vou fazer a maior honraria possível. E ele dá uma sentença: faça isso, isso e isso ao homem que o rei deseja honrar. Mal sabia ele que na providência divina ele estava dando a sentença sobre como honrar Mordecai e o povo judeu. E então, quero que você volte para o texto para mim, para você ver como Mordecai foi honrado. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você me falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Talvez a gente poderia, numa paráfrase aqui, dizer assim: é isto que se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Não que o rei fosse Deus, mas que isso tudo estava dentro da soberania e da soberana providência divina. Então, o que eu quero deixar para você aqui é: honre a Deus e não a Amã, porque no seu devido tempo, quando Deus quiser, Ele vai te honrar. Pois só Deus é soberano. Deus é soberano. E é isso que esse texto revela. Então existe uma verdade: Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é soberano, Deus é bom. Mas essas verdades às vezes ficam no limbo, às vezes a gente não consegue entender. E quando a gente lê um texto histórico aplicado, você fala assim: uau, que coisa massa! Nossa, velho, olha o que Deus fez com Amã, mas Deus é soberano mesmo, Deus é providente. Uau! Nossa, isso vai acontecer com a minha vida também. É isso que os textos históricos são. Por isso que os textos históricos são importantes. Por isso que é importante você ler crônicas, é importante você ler Reis, é importante você ler Êxodo, Gênesis. Isso é muito importante em conjunto com o restante da Bíblia, com as cartas de Paulo, com os ensinos de Jesus, porque isso elucida, ele mostra como aquelas verdades proposicionais sobre Deus são aplicadas e acontecem, e aí você começa a ter esperança para que isso aconteça na sua vida também. Então, leia textos históricos e veja Deus nos textos históricos. A Bíblia procura revelar Deus a nós. Então, veja, tem uma curiosidade, no livro de Esther, nenhuma vez sequer aparece o nome Deus, ou qualquer nome de Deus, mas você vê Deus
pelas entrelinhas dos textos, como a gente viu nesse texto aqui. Então leia textos históricos e aplique as verdades proposicionais sobre Deus e sinta a esperança nascer no seu coração em nome de Jesus. Beleza, galera? Até semana que vem. Valeu!